Então, pessoal, a gente vai apresentar agora um exemplo de código para o MIPS, que é um programinha bem simples. Esse programinha, você tem um vetor de caracteres e ele vai buscar um caractere dentro deste vetor, tá? Então, vamos aqui primeiro para a declaração das variáveis. Então, temos aqui a declaração do ponto data, nosso segmento de dados, e nós declaramos duas variáveis. Essa primeira variável, vogais, ela é declarada com essa diretiva, .ASCII-Z. Significa que esse ASCII-Z ele vai criar um vetor, tá? No caso, um vetor de caracteres, uma string, terminada em zero, ou seja, o último elemento deste vetor ele possui o valor zero em decimal, que é para marcar o final da string. Em seguida, a gente declara aqui uma variável chamada char, que nós usamos aqui a diretiva .byte, porque aqui essa variável, na verdade, ela vai ter 8 bits, tá? E nós atribuímos o valor u, né? Seria o caractere u. Aí, só para chamar a atenção de vocês, que a string foi declarada com aspas duplas, né? E o caractere com aspas simples. Outra coisa que a gente pode chamar a atenção é que quando você posiciona o mouse próximo, né, das palavras-chave, o simulador, né, ele vai te dar algumas dicas, né? Então, por exemplo, aqui no .byte, ele dá uma informação em inglês dizendo que ele vai armazenar valores, né, listados como variáveis de 8 bits. Tá? Aí temos aqui o início da seção de código, né, o .text, declaração do rótulo global main, e a gente começa com o nosso código. Então, no início do código, ele vai carregar, tá, o valor de char em T0. Como char é uma variável do tipo byte, a gente vai utilizar a instrução LB, que é load byte, carrega byte. Em seguida, vamos atribuir o valor constante 0 em T1. Em seguida, vamos atribuir a S0 o primeiro endereço do vetor vogais. E vamos utilizar o LB, tá, para armazenar o conteúdo do primeiro elemento do vetor vogais no registrador S1. Tá? Isso aqui é a nossa seção que faz a inicialização das variáveis. E aqui a gente vai começar a ter algumas instruções um pouquinho mais complicadas. Então, para fazer a busca, a gente vai precisar implementar um loop, um laço. Tá? Então, a gente vai ver algumas instruções que vão nos permitir desviar o fluxo de execução do nosso programa. A primeira instrução que faz isso é essa aqui, ó, o BEQ. Se eu colocar para mostrar aqui o que é que o BEQ faz, ele vai dizer BEQ desvie-se igual. Significa o quê? Se o S1 for igual ao zero, e esse zero aqui com cifrão na frente, com dólar na frente, é para indicar que é o registrador zero. Esse registrador, no MIPS, ele sempre tem armazenado o valor zero nele. Então, se S1 for igual a zero, significa que você chegou no final da string, porque S1 é a variável que vai ficar iterando pelos elementos da string. Eu vou desviar para essa localização, que seria o fim da busca, né? Esse search dn seria o fim da busca. Em seguida, né? Então, se não for zero, ele continua executando aqui, ele viria para cá, executaria essa instrução na linha 17, e nessa instrução é uma instrução que faz um set equal. Significa o quê? Se S1 for igual a T0, então vamos jogar 1 em T1. Se S1 for diferente de T0, nós jogamos 0. Lembrando que T0, lembrando que S1 possui o valor que estamos lendo agora do vetor, e T0 é o caractere que nós estamos buscando. Então, se eles forem iguais, né, T1 vai ter 1. E aí, o que a gente faz? Na próxima instrução, na linha 18, a gente vai utilizar um BGT. Um BGT é branch greater than.
significaria desvie caso seja maior. Ou seja, se T1 for maior do que 0, nós vamos desviar para este rótulo aqui, que é o fim do nosso loop. T1 só vai ser maior do que 0 caso S1 for igual a T0, ou seja, caso nós tenhamos encontrado o caractere que estamos buscando. Se isso for falso, nós vamos executar a instrução 20. Na instrução 20, o que é que ele faz? Ele incrementa o registrador S0, utilizando o ADDI. Então, S0 recebe S0 mais 1. Em seguida, ele utiliza o S0 para indexar o vetor de vogais e jogar o valor desse o próximo elemento no S1. Ou seja, é isso que vai fazer com que eu leia cada um dos elementos do vetor vogais. E aqui, depois de fazer esse carregamento, nós vamos para a linha 23, que eu tenho um jump SRCHLP, que é o retorno do laço. Então, caso ele chegue até a linha 23, ele vai retornar lá para o início para repetir as instruções, e o laço só vai ser quebrado caso, se nessa instrução primeira, na 15, nós tenhamos encontrado o valor 0, que indica o fim da string, ou caso o valor que nós lemos no vetor seja igual ao valor do caractere que nós estamos buscando. Quando o laço é quebrado, nós vamos aqui para a linha 25. E aí nós chamamos novamente lá o syscall com o valor de V0 igual a 10, que é aquilo que finaliza a nossa simulação. E finalizamos agora o nosso segundo exemplo de código em Assembly.